Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar o estudo da nossa disciplina Estruturas de Concreto 2. Nós vamos iniciar a disciplina estudando esta apostila, que é Dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante. Vocês podem baixar a apostila lá na página da disciplina na internet, tá? Temos aqui a apresentação, o sumário. Vamos lá para a página 1. Nesta primeira página temos dimensionamento de elementos lineares à força cortante. Vamos aprender com esse estudo a dimensionar a armadura transversal das vigas de concreto armado, que depois também se aplicam às vigas de concreto protegido, com algumas fórmulas, alguns conceitos adicionais. Nós vamos aprender, portanto, a dimensionar, a detalhar os estribos nas vigas. Nesse item 1, introdução, eu vou comentar rapidamente com vocês, e como eu venho sempre falando, eu não vou explicar tudo que consta na apostila, porque são muitas informações, levaria muito tempo, os vídeos ficariam muito longos. Então, eu explico aquilo que é mais importante e peço que vocês leiam a apostila completamente em casa. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor. Vou ler aqui um pouquinho. Diferentes teorias e modelos foram desenvolvidos para análise de vigas de concreto sob força cortante, sendo que o modelo de treliça, embora desenvolvido há mais de 100 anos, é o que ainda se destaca no Brasil e nas principais normas internacionais, devido à sua simplicidade e bons resultados. Nós vamos ver ao longo aqui do estudo dessa apostila, ou desse assunto, que é o dimensionamento de vigas à força cortante, que nós adotamos um modelo muito simples, que é a analogia de uma viga de concreto armado fissurada com uma treliça plana. Nós vamos depois desenvolver essa treliça, vamos desenvolver as equações que vamos utilizar para fazer o dimensionamento. A norma brasileira NBR 6118, a última versão, que é de 2014, admite dois modelos para cálculo da armadura transversal, denominados modelo de cálculo 1 e modelo de cálculo 2. A treliça clássica de Hitermürst é adotada no modelo de cálculo 1, e o modelo de cálculo 2 admite a treliça generalizada. Vamos mostrar para vocês essa treliça clássica, em que ela consiste, para vocês entenderem, a treliça generalizada. Com base nessas duas treliças, nós vamos deduzir as equações para dimensionamento da armadura transversal. Nesse parágrafo seguinte, nós colocamos que nas últimas décadas surgiram modelos mais sofisticados, mais refinados, como esses que nós citamos aqui. Mas a nossa norma ainda não adota esses modelos. Uma ou outra norma, como a norma americana, a norma canadense, já adota algum modelo mais refinado, mas por enquanto nós ainda não adotamos e não vamos estudar. A ruptura por efeito de força cortante é iniciada após o surgimento de fissuras inclinadas, causadas pela combinação de força cortante, momento vetor e eventualmente forças axiais. A quantidade de variáveis que influenciam na ruptura é muito grande, como geometria, dimensões da viga, resistência do concreto, quantidade de armaduras longitudinal e transversal, características do carregamento, o vão, etc. Como o comportamento de vigas à força cortante apresenta grande complexidade e dificuldades de projeto, esse assunto tem sido um dos mais pesquisados no passado, bem como no presente. Bom, o que acontece, como nós lemos nesse parágrafo, é que na questão do comportamento da ruptura de uma viga de concreto à força cortante, ou por efeito de força cortante, é um estudo muito complexo, muitas variáveis influenciam nesse problema, de modo que
Vamos com a analogia de viga com treliça plana resolver o problema de uma maneira muito simples e eficiente. No item 2, temos tensões principais em vigas sobre flexão simples. Lá na disciplina Estruturas de Concreto 1, nós estudamos as tensões principais em vigas no caso de flexão simples. Eu mostrei para vocês em detalhes esta figura que está na página seguinte. Olha, nós estudamos as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão, estudamos os tipos e características das fissuras que surgem em uma viga, de modo que nós vamos agora repetir aquela explicação. Nesse esquema, nessa viga do livro do Leonhard, ele coloca então uma viga biapoiada que foi estudada em laboratório durante ensaio experimental com essas armaduras, com essa configuração de carregamento, duas forças concentradas P iguais nos terços do vão, e com essas armaduras na forma de estribos verticais apenas do lado esquerdo, do lado direito estribos verticais com barras dobradas, a armadura longitudinal de flexão positiva da viga. Nesse esquema de ensaio de carregamento, nós temos aqui no trecho entre as forças concentradas a flexão pura, só tem momento fletor. Entre as forças P e os apoios, nós temos a flexão simples, momento fletor, força cortante. Aqui estão mostradas as trajetórias das tensões principais de tração, as linhas contínuas, que são essas. A viga é submetida a momento fletor positivo, portanto, as trajetórias das tensões principais de tração estão aqui na parte inferior da viga e no trecho entre P e o apoio, elas se dirigem para a borda superior da viga. E as trajetórias das tensões principais de compressão, que são essas linhas tracejadas, que são aqui paralelas às trajetórias das tensões de tração no trecho de flexão pura, paralelas entre si, paralelas com o eixo longitudinal da viga, e entre a força P e o apoio, essas trajetórias se dirigem do lado de cima do banzo comprimido da viga para a borda inferior. Nós temos aqui mostrado nesse primeiro figura algumas fissuras de flexão, são essas aqui. São fissuras que surgem devido ao fato de que a tensão de tração atuante alcança a resistência do concreto à tração na flexão, então naquela seção onde isso ocorre, inicia-se uma primeira fissura. E a fissura de flexão, ela inicia-se aqui na borda mais tracionada, e conforme o carregamento vai sendo aumentado, ela vai prolongando-se, estendendo-se em direção à borda superior, ou à linha neutra que está aqui. Conforme o carregamento vai sendo aumentado, essas fissuras também vão aumentando de abertura e outras novas vão surgindo. Essa fissura de flexão, ela tem como característica ser perpendicular às trajetórias das tensões aqui de tração, que são horizontais, por isso a fissura aqui vertical. À medida que o carregamento vai sendo aumentado, e no instante pré-ruptura dessa viga, nesse esquema feito no ensaio, surgiram então diversas fissuras, além daquelas iniciais de flexão, que são essas fissuras aqui e essas outras aqui, que nós chamamos fissuras de flexão com força cortante ou flexão com cisalhamento. Devido ao efeito da força cortante e ao fato também de que as trajetórias das tensões principais de tração inclinam-se para a borda superior da viga, as fissuras então também de flexão com cortante também apresentam-se inclinadas perpendicularmente às trajetórias das tensões principais de tração. São fissuras que iniciam-se aqui na borda inferior da viga, na borda tracionada, ou bem próximo a ela, e prolongam-se em direção à linha neutra de maneira inclinada, como a gente pode observar aqui. Nas proximidades dos apoios, podem também surgir, em função de como que a viga foi armada, como que isso é realizado, etc.,
Outras fissuras que nós chamamos essas aqui, ó, fissuras de cisalhamento ou fissuras por efeito de força cortante. São essas fissuras que não mais se iniciam na borda inferior, porque o momento fletor aqui próximo ao apoio já é pequeno. Então, essas fissuras iniciam-se mais acima da borda inferior e apresentam-se bastante inclinadas. E são esses três tipos de fissuras que nós temos aqui nessa viga fletida: de flexão com força cortante e fissura de cisalhamento, que são essas daqui. Para concluir, nós observamos que com essas trajetórias de tensão de tração principal inclinadas, é interessante que nós coloquemos uma armadura transversal aqui também inclinada, na direção das trajetórias das tensões principais de tração, dessa maneira. Certo? Então seriam estribos, vamos dizer assim, inclinados a 45 graus com o eixo longitudinal da viga. Nessa direção, nesse apoio direito, e nessa direção no apoio esquerdo. Fazer o estribo assim inclinado é trabalhoso na montagem desses estribos, a amarração deles na viga. E também, por outro lado, se nós colocarmos o estribo aqui na vertical, o que vai acontecer? Esses estribos inclinados, eles são mais longos do que os estribos verticais. Nós acabamos escolhendo como opção, por questão de montagem, facilidade de montagem e de consumo de aço, que é praticamente igual colocar os estribos inclinados ou na vertical, nós optamos pelos estribos aqui verticais, ok? Então, mesmo que eles fiquem aqui oblíquos em relação às trajetórias das tensões principais de tração, eles ainda vão ser eficientes, logicamente que com um consumo raiz de 2 vezes maior do que os estribos inclinados, ok? Nessa figura, nós temos uma viga, seção T, que foi ensaiada também e mostrada no livro do Leonhard, onde esta viga apresentou ruptura aqui por efeito de força cortante, que são essas fissuras que estão aqui. São essas fissuras na alma pelo efeito da força cortante. Nós visualizamos, e lembrando das trajetórias das tensões principais de compressão, que elas encontram assim, dessa forma. E as trajetórias das tensões principais de tração são assim. Por isso é que surgem essas fissuras inclinadas perpendiculares às tensões de tração. Então, o que acontece? Nós temos aqui, entre as fissuras, o concreto comprimido, que nós chamamos de bielas de concreto comprimido. Então, o que nós vamos fazer no dimensionamento de uma viga a força cortante? É verificar a integridade do concreto que forma as bielas comprimidas e, não ocorrendo esmagamento do concreto, nós vamos calcular a armadura transversal para a viga. Nesta página 4, tem aqui as trajetórias das tensões principais de uma viga biapoiada no estágio 1. Vejam as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão, uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído ao longo do vão. Eu deixo que vocês olhem em casa essas trajetórias, estudem, analisem com cuidado essas trajetórias, façam esse desenho em casa, tá? Para memorizar bem como é que é o comportamento da viga em termos de tensões principais. No restante aqui, eu deixo que vocês olhem em casa, tá bem? Na página 5, nós temos o itens 3, que é mecanismos básicos de transferência da força cortante. Eu vou ler aqui para vocês o início. Acho que nem há necessidade de explicar, porque já tentei colocar no texto, nesses parágrafos, de tal forma que, com a simples leitura, já se possa entender. Depois, nós vamos estudar essa figura com cuidado, com detalhes, para vocês entenderem direitinho. Em 1968, esses dois autores afirmaram que a ruptura das vigas por efeito de força cortante não estava ainda claramente definida, pois os mecanismos responsáveis pela transferência da força cortante são variados, complexos e difíceis de medir e identificar.
porque após o surgimento das fissuras inclinadas, ocorre uma complexa redistribuição de tensões, a qual é influenciada por vários fatores. Sendo assim, cada mecanismo tem uma importância relativa, de acordo com os pesquisadores. Excluindo-se a armadura transversal, os estribos, são 5 os mecanismos mais importantes. Veja que existem outros, mas agora nós citamos os 5 mecanismos mais importantes de transferência da força cortante ao longo de um vão de uma viga. Primeiro, força cortante na zona de concreto não fissurado. É o banzo de concreto comprimido. A parcela VCZ, na figura 5.6, ela está mostrada, que é esta figura aqui. Esta parcela, olha, é o concreto do banzo comprimido pela flexão que possibilita ou proporciona uma resistência à força cortante, é essa parcela VCZ. 2. Engrenamento dos agregados ou atrito das superfícies nas fissuras inclinadas, VAY. Aqui nessa figura é uma fissura. A parte da viga que estava aqui está desenhada aqui embaixo. Quando as duas partes ainda estão em contato, no início aqui da abertura da fissura, existe um engrenamento entre as partículas nas duas superfícies da fissura. Proporciona essa parcela resistente VAY, como está aqui. 3. Ação de pino da armadura longitudinal, VD. É a armadura longitudinal que proporciona uma resistência à força cortante, VD, que está aqui. 4. Ação de arco. Arco, como nós vamos ver depois também na sequência na apostila, é que parte da carga já vem direto para o apoio. Então, forma aqui um arco. Tensão de tração residual transversal existente nas fissuras inclinadas. Também é um item que está explicado mais à frente, tá bem? Esses 3 mecanismos, além de outros também que existem, como estão mostrados aí nas páginas seguintes da apostila, eles proporcionam a parcela VC, ok? Que nós vamos relembrar lá à frente. Vamos estudar esse item, comportamento de vigas com armadura transversal. Eu vou lendo aqui os parágrafos para vocês e vou explicando. Nas seções próximas ao apoio da viga, quando as tensões principais de tração inclinadas, σ1, alcançam a resistência do concreto à tração, surgem as primeiras fissuras inclinadas, também chamadas fissuras de cisalhamento, perpendiculares à direção de σ1, como mostradas na figura 5.1, que nós já explicamos, mostramos a figura e explicamos para vocês, né? Vejam aqui, essa é a figura 5.1 e temos as trajetórias das tensões principais de tração, σ1, que em determinado estágio do carregamento em um ensaio experimental da viga, proporciona o surgimento dessas fissuras inclinadas. Essas fissuras mais próximas ao apoio são as tais fissuras inclinadas de cisalhamento, ou por efeito de força cortante. São essas fissuras aqui, ok? No ensaio experimental, à medida que o carregamento sobre a viga vai sendo aumentado, novas fissuras de cisalhamento vão surgindo e, por consequência, ocorre uma redistribuição de esforços internos, que é função principalmente da quantidade e da direção da armadura transversal. A armadura transversal, como nós já comentamos com vocês, de modo geral, colocamos na forma de estribos. O estribo, ele pode ter inclinação. Vejam, vamos olhar, por exemplo, esta figura da viga já fissurada
próximo ao instante da sua ruptura. Temos aqui o eixo longitudinal da viga. A norma diz que podemos colocar o estribo inclinado de um ângulo alfa em relação a esse eixo longitudinal da viga. É este ângulo alfa, olha, entre o estribo e o eixo longitudinal da viga. O alfa, ele deve ficar compreendido entre 45 graus e 90 graus. Quando nós colocamos o estribo com ângulo de 90 graus, alfa igual a 90 graus relativamente ao eixo longitudinal da viga, se o eixo longitudinal da viga, se a viga é horizontal, nós falamos, portanto, que o estribo a 90 graus é um estribo vertical, correto? Portanto, o que eu estava comentando aqui neste parágrafo, a redistribuição dos esforços internos após a ocorrência das fissuras de cisalhamento é função principalmente da quantidade de estribos e da direção, da inclinação desses estribos. Com a redistribuição dos esforços internos, a armadura transversal, ou seja, os estribos e as diagonais comprimidas de concreto passam a trabalhar de maneira mais efetiva. Portanto, quando surgem essas fissuras de cisalhamento, os estribos, seja lá qual a inclinação que eles tiverem, mais comum é nós colocarmos na direção vertical por facilidade de execução, os estribos passam a trabalhar de uma maneira mais efetiva, assim como também as diagonais de concreto comprimido, as diagonais aqui entre as fissuras desse cisalhamento. Essas diagonais comprimidos nós chamamos de biela de concreto comprimido, tá? Ok? Deixa eu comentar com vocês a nota 6, olha. Nota 6, que está aqui, diz assim: o estribo proporciona uma ponte de transferência para as tensões de tração, de um lado para o outro da fissura. Essa é a forma, né, como o estribo atua. O aço, ele transfere a tensão de um lado para o outro da fissura. E assim, o estribo passa a ser mais eficiente quando a fissura ocorre. Na verdade, aqui 9 não é nota de rodapé, e sim o número da bibliografia ou da referência, que é o livro do Leonhardt. O Leonhardt explica, com base em ensaios experimentais realizados na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde ele era professor, explica com detalhes e com base no texto, nas explicações de Leonhardt, é que eu trouxe aqui o texto para vocês, tá? É muito interessante para aqueles que querem seguir à frente, aprender, estudar melhor as estruturas de concreto armado, de concreto protendido, que façam a leitura dos livros do Leonhardt, principalmente os volumes 1 e 3. Continuando, quando a armadura transversal é insuficiente, ou seja, a quantidade de estribos é insuficiente, vejam o que pode ocorrer em uma viga quando estudada lá no laboratório, por exemplo. O aço atinge a deformação de início de escoamento, εy, ou seja, o aço alcança a tensão de início de escoamento e a partir daí, então, o aço começa a escoar. E as fissuras inclinadas desse cisalhamento desenvolvem-se em direção ao banzo comprimido. Nós visualizamos aqui nessa figura, olha, as fissuras desse cisalhamento desenvolvem-se para cima em direção ao banzo comprimido. Olha, o banzo comprimido pela flexão, ele aqui é momento fletor positivo, ele está lá acima da linha neutra, né? Aqui existem tensões de compressão, como vocês aprenderam em concreto 1, depois ele inclina-se aqui em direção ao apoio,
que é aquela tal história do efeito arco que nós já comentamos com vocês também, tá? Então essas fissuras, é o que eu acabei de ler, de cisalhamento, elas, conforme o carregamento sobre a viga lá no ensaio experimental, ele é aumentado, faz com que essas fissuras de cisalhamento se elevem em direção ao banzo comprimido. É isso que nós acabamos de ler. Olha, desenvolvem-se ou elevam-se em direção ao banzo comprimido. Nessa situação, nesse estágio ainda da viga, quando a abertura da fissura de cisalhamento ainda é pequena, existe ainda na viga uma reserva de resistência proporcionada principalmente pelo atrito das superfícies de concreto na interface das fissuras de cisalhamento, devido ao engrenamento entre as partículas do concreto. Eu coloquei até aqui uma nota 7. Nesse processo, os estribos, ao continuarem escoando com o aumento do carregamento sobre a viga, proporcionam uma ruptura dúctil. Por isso que é extremamente importante ter uma quantidade mínima de armadura transversal ou de estribos para proporcionarem, no caso de uma ruína, uma ruptura da viga, uma ruptura dúctil. Com o aumento da abertura da fissura de cisalhamento, o atrito das superfícies nas interfaces de concreto diminui. Por quê? O que acontece? Você tem aqui uma fissura de cisalhamento. Quando essa fissura tem uma abertura já que não é pequena, deixa de ocorrer o engrenamento das partículas do concreto nas duas superfícies da fissura, tá? E o que vai acontecer nesse momento? A viga ainda tem reserva de resistência. Olha o que vai acontecer. Isso resulta um aumento da força transferida pelo concreto do banzo comprimido e aumento da ação de pino. Portanto, quando a fissura já está com uma abertura maior, o banzo passa a trabalhar mais, transferindo força para o apoio, e também a armadura longitudinal que tem aqui na viga, a armadura S, ela passa a trabalhar mais, resistindo à força cortante que atua na seção. Tá? A armadura longitudinal passa a ser mais exigida, por isso que nós escrevemos que aumenta a ação de pino. Quando a fissura de cisalhamento se eleva na seção e causa a diminuição da seção resistente do banzo comprimido, pode ocorrer a ruptura do concreto bruscamente. O que acontece? Quando a fissura alcança uma parte mais elevada da viga, pode romper o concreto do banzo comprimido. Rompe por esmagamento este concreto do banzo e a viga entra em ruína. Isso pode ocorrer por insuficiência de armadura transversal, que causa a elevação dessas fissuras, diminuindo a seção resistente do concreto no banzo comprimido, correto? Vejam a nota 8. A ausência de armadura transversal também pode levar a esta forma de ruptura. O pessoal que estuda, que pesquisa a força cortante nas vigas em laboratório, eles estudam também, muitas vezes, vigas sem estribos, sem armadura transversal, para analisar, para verificar a contribuição dos demais mecanismos resistentes que a viga oferece à força cortante, sem a influência da armadura transversal, que vocês viram aqui, que é muito importante a questão da quantidade e direção de armadura transversal nessa questão da redistribuição dos esforços internos causados após o surgimento das fissuras de cisalhamento. Portanto, para nós eliminarmos a existência ou a influência dessa armadura transversal, podemos estudar as vigas lá no laboratório sem armadura transversal, para ver, por exemplo, a influência
do atrito nas fissuras, do efeito de pino e etc, tá? A fissura pode também propagar-se pela armadura longitudinal de tração nas proximidades do apoio, separando-a do restante da viga, como mostrado na figura seguinte, que é esta que eu vou pegar aqui, olha. Esta figura. Vejam uma viga ensaiada lá na Alemanha, e aqui tem, né, as duas forças concentradas, a fissura desse cisalhamento, que elevou-se e alcançou o concreto do banzo comprimido. Aqui outra fissura que ocorreu da força aplicada no ensaio até o apoio. Esta fissura de cisalhamento elevou-se e aqui no caso rompeu nesta região, na ligação da diagonal comprimida, que está aqui, né, a diagonal inclinada, que forma a tal da biela comprimida, como chamamos, e com o banzo comprimido. Rompeu na ligação da diagonal comprimida com o banzo. Vejam aqui, tá? E como eu acabei de ler, esta fissura pode ocorrer o seguinte: não romper esta região, principalmente quando essa região é uma mesa de seção T ou seção I, como mostrado aqui nessa figura. Não rompe aqui, mas a fissura prolonga-se pela armadura longitudinal tracionada, levando também à ruptura da viga. Continuando. O que pode ocorrer na viga quando a armadura transversal é insuficiente, ou seja, faltam estribos? Além do que eu comentei com vocês, de ruptura do concreto do banzo comprimido ou da ligação do banzo comprimido com a diagonal comprimida, ou a destruição da aderência do concreto com a armadura S, pelo fato desta fissura prolongar-se, pode ocorrer também a ruptura do estribo, já que falta estribos, ele alcança a tensão de início de escoamento num determinado instante do ensaio, principalmente quando existe a mesa comprimida com uma área maior, como seção T, seção I, não rompe o concreto do banzo, aí rompe o estribo. Olha, quando a armadura transversal é insuficiente, pode também ocorrer o rompimento dos estribos antes da ruptura do concreto do banzo comprimido, ou ocorrer a ruptura da ligação das diagonais comprimidas com o banzo comprimido. Pode romper aqui também, nessa região da ligação. A figura 5.12 mostra a ruptura que pode ocorrer por rompimento ou deformação excessiva do estribo. Vejam aqui a fissura de cisalhamento, rompem os estribos e a viga entra em ruína, antes do rompimento do concreto do banzo comprimido lá na seção T, seção I, por exemplo, como ilustrado nessa figura do Leonhard, correto? Portanto, nós mostramos para vocês até aqui o que a insuficiência de armadura transversal pode causar em termos de ruptura de uma viga. Outra situação que pode levar à ruína da viga é o que nós mostramos a partir aqui desse parágrafo. Olha, em seções com banzos comprimidos de concreto reforçados, vejam, quando que nós temos banzo comprimido reforçado? Quando tem uma mesa comprimida significativa, seção T, seção I, como essa da figura, que possuem armaduras longitudinal e transversal reforçadas. Você tem aqui a armadura longitudinal reforçada, não vai romper essa armadura longitudinal. Nós não queremos nesse ensaio que rompa a armadura AS, tá? E não queremos também que haja ruptura de estribos, como mostrados lá nos parágrafos e figuras anteriores. Portanto, nós vamos colocar aqui bastante estribo, para não romper por deformação do estribo. Tá? Não vai romper o estribo.
Formam-se muitas fissuras inclinadas e cisalhamento. As fissuras estão mostradas aqui na figura, ó. São essas fissuras aqui. As bielas de compressão entre as fissuras podem romper de maneira brusca ao ser atingida a resistência do concreto à compressão. Portanto, se não vai romper a armadura longitudinal, não vão romper os estribos e não vai romper também o banzo comprimido. Também não vai romper na ligação. Onde vai romper? Vai romper o concreto entre as fissuras e cisalhamento. Vai romper o tal do concreto que forma as diagonais inclinadas comprimidas, também chamadas bielas de concreto. Ok? É uma outra forma de ocorrer a ruptura de uma viga por efeito de força cortante. Tá? Aí vem uma conclusão importante, olha, que eu coloquei inclusive em negrito, de modo que as bielas de compressão de concreto delimitam o limite superior da resistência de vigas à força cortante. Limite esse dependente principalmente da resistência do concreto. Portanto, como nós vamos mostrar mais à frente para vocês, quando estivermos estudando a formulação, o cálculo, o dimensionamento de uma viga para força cortante, primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se não vai ocorrer o rompimento do concreto que forma as bielas comprimidas inclinadas, tá? Não ocorrendo rompimento do concreto nessas tais diagonais comprimidas ou bielas inclinadas, nós vamos para a etapa seguinte, que é dimensionar a quantidade de estribos de armadura transversal para a viga. Portanto, primeiro verificamos as bielas, depois calculamos os estribos. E podemos adiantar que, para as seções transversais que escolhemos para as vigas de modo geral, comumente não ocorre a ruptura do concreto das bielas inclinadas, de forma que podemos calcular, de modo geral, a armadura transversal para essas vigas. Para ocorrer a ruptura das bielas, do concreto nas bielas, nós temos que escolher uma seção transversal para a viga muito pequena. Mas isso, de modo geral, na prática, não é possível. Por quê? Porque esta viga com seção transversal pequena vai apresentar uma flecha grande, maior do que aquela admissível em projeto ou permitida pela NBR 6118. De tal forma que nos obriga, esta flecha elevada, nos obriga a aumentar a seção transversal. Aumentando a seção transversal, quando fazemos o cálculo da viga para a força cortante, verificamos que não vai ocorrer a ruptura do concreto que forma as bielas comprimidas. Tá bem? Agora, nós vamos fazer uma outra análise a partir desse parágrafo. Nos parágrafos anteriores, nós analisamos o comportamento, as formas de ruptura de uma viga por efeito de força cortante. Agora nós vamos estudar como o estribo trabalha em uma viga de uma maneira um pouco mais detalhada. O trabalho desenvolvido por estribos fechados. O que é estribo fechado? É aquele que tem os 4 ramos, tá? Pensando em um estribo com 2 ramos verticais. Por que eu falo estribo vertical ou ramo vertical? É pensando na viga de eixo longitudinal horizontal. A maior parte das vigas, elas são de eixo longitudinal horizontal. Aí, de modo geral, nós falamos estribo vertical, estribo com ramos verticais, tá bem? Então fica bem subentendido isso. Se nós tivermos uma viga com eixo longitudinal inclinado, por exemplo, é comum viga assim inclinada lá em rampa de garagem, aquela rampa de acesso às garagens de edifícios, são rampas inclinadas e com vigas
de eixo longitudinal inclinado. Aí não vale você falar que um estribo com ângulo alfa de 90 graus é um estribo vertical, porque ele vai ser 90 graus com o eixo longitudinal da viga, mas ele vai ser um estribo inclinado, porque a viga é inclinada, correto? Portanto, nós estamos falando aqui agora, olha, de estribo fechado. Tem 2 ramos verticais e 2 ramos horizontais, tá bem? Nos vértices inferiores, o estribo entrelaça a armadura longitudinal tracionada AS, aquela armadura AS que nós aprendemos a calcular em concreto 1, AS. E nos vértices superiores, o estribo ancora-se no concreto do banzo comprimido e na armadura longitudinal superior. Por exemplo, a armadura porta-estribo, 2 barras que vamos colocar aqui na região, nos vértices superiores do estribo. O que eu acabei de ler? O ramo vertical do estribo ancora-se por meio de um gancho, como ainda vamos estudar mais à frente, ancora-se no banzo comprimido. Nós estamos supondo aqui uma viga submetida a momento fletor positivo, tá? Tem um banzo aqui superior comprimido e o gancho, portanto, ancora-se aqui no banzo comprimido. E ancora-se também está fixado pelas barras dos vértices da armadura longitudinal superior. É isso que nós acabamos de mostrar. As bielas de concreto apoiam-se nas barras da armadura longitudinal inferior, no trecho inferior dos ramos verticais dos estribos e também nos ramos horizontais inferiores do estribo ou dos estribos, principalmente na intersecção do estribo com as barras longitudinais dos vértices, onde as tensões de compressão se inclinam e originam tensões de tração. A explicação para isto que eu acabei de ler agora, nós encontramos nesta figura 5.14. O que eu acabei de ler? Vejam. Bom, primeiro, vamos mostrar aqui a seção transversal. Nós temos aqui uma viga de seção retangular com 2 ramos. O estribo tem 2 ramos verticais e os 2 ramos horizontais. Aqui está a viga em vista, o banzo comprimido, a armadura longitudinal superior, a armadura longitudinal tracionada inferior a S. E aqui mostra nesse desenho a biela de concreto comprimido, com um ângulo de inclinação alfa em relação ao eixo longitudinal da viga, tá bem? As tensões que descem pelo concreto inclinadas na biela, essas tensões, o que eu acabei de ler, elas apoiam-se nas barras da armadura longitudinal inferior, nessas barras, apoiam-se no trecho aqui inferior do ramo vertical do estribo e apoiam-se também neste ramo horizontal inferior do estribo, indicado por esta setinha aqui, esta força, tá bem? O que acontece também que eu li lá? Esta região do estribo, o vértice com a barra, é uma região de maior rigidez do que esta região interna aqui do ramo inferior horizontal do estribo, de tal forma que mais força da biela inclinada vem para esta região, para o ramo inferior do estribo, para esta barra do vértice, para esta região. Portanto, a força é inclinada, tá? Esta força inclinada aqui nesta região tem uma componente horizontal. Aqui, a viga tende, portanto, a abrir para cá e abrir
para a direita aqui. De modo que este ramo inferior do estribo, ele é importante para proporcionar resistência a essa força de tração em função da inclinação desta força em direção a esta região do estribo, tá bem? Continuando, vamos no próximo parágrafo. As barras longitudinais superiores também atuam para evitar fendilhamento nos vértices dos estribos, que pode surgir devido ao gancho da ponta do estribo aplicar tensões de tração em um pequeno volume de concreto. O que isso significa? Olha, quando nós temos a força atuando no estribo, fazendo com que ele seja tracionado, existe tração nesta região. Essas tensões de tração que ocorrem aqui no concreto adjacente ao ramo do estribo pode causar alguma fissura. Portanto, essas barras longitudinais superiores atuam impedindo o surgimento dessas fissuras provocadas por essa força, tá bem? O ramo horizontal superior do estribo, na região do banzo comprimido, aqui, não é imprescindível no caso da resistência à força cortante. No Brasil, embora este ramo superior horizontal do estribo não seja essencial, ele costuma ser colocado para fazer o estribo fechado e porque também esse ramo superior ele atua proporcionando resistência a esforços secundários que ocorrem numa viga, como eu escrevi aqui, olha. Os esforços secundários, como por exemplo aqueles oriundos da torção de compatibilidade, em viga, de modo geral, ligada à laje, vai existir uma torção proveniente da ligação da laje com a viga. A torção ela ocorre em todo o perímetro da viga, portanto, aquele ramo horizontal superior atua melhorando o comportamento da viga para proporcionar resistência a essa tal torção de compatibilidade que nós vamos estudar quando estudarmos lá o dimensionamento de vigas à torção, bem como deformações do concreto causadas por variação de temperatura, por exemplo, retração também influência do concreto. Portanto, existem nas vigas, vamos dizer assim, tensões secundárias, além daquelas do momento fletor, da força cortante, e eu citei aqui algumas causas, o momento de torção de compatibilidade, variação de temperatura do concreto, retração, fluência do concreto, etc. De tal modo que, embora esse ramo superior não seja imprescindível, no Brasil costuma-se colocar, tá? A indicação é que os ganchos de ancoragem dos estribos sejam posicionados na região comprimida da viga, esse gancho nas pontas dos ramos do estribo, que é melhor que eles sejam colocados na região da viga que está comprimida, portanto na região superior para o momento fletor positivo e na região inferior para o momento fletor negativo. Por quê? Porque quando nós colocamos o gancho na região do banzo comprimido, o que acontece? Olha aqui essas tensões que vão comprimir o gancho. Melhora a ancoragem do gancho do estribo, portanto, quando ele é feito na região do banzo comprimido. Esta figura que eu mostrei para vocês aqui, 5.14 da apostila, eu peguei dessa referência 21. Essa referência 21, olha, eu vou mostrar para vocês. É este livro aqui. É um livro muito bom e que deve ser estudado principalmente por aqueles estudantes que têm a intenção de seguir depois atuando na área de projeto estrutural de estruturas de concreto. Técnica de armar as estruturas de concreto, Engenheiro Péricles Brasiliense Fusco. Todos os livros que o professor Fusco fez têm excelente qualidade, tá? Vejam aqui
a qualidade nas explicações, qualidade nos desenhos. É um livro muito bom. Eu recomendo, portanto, que vocês estudem se desejarem adquirir um maior conhecimento das estruturas de concreto. O outro livro, que eu também citei a vocês, que é aquela referência 9 ali no texto, é esse daqui, do Fritz Leonhardt e do Edward Meiring. Construções de concreto, volume 1, princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado. É também um livro excelente, muito estudado por todos aqueles que atuam na área de projeto estrutural de concreto. Olha, muita qualidade, tá? Inclusive, vejam o ano que eu comprei esse livro. Olha, 1990. Eu já estudava esse livro lá naquela época, com 5 anos de formado, ou mesmo durante o curso de engenharia, já estudava esse livro.